Como vimos no módulo passado, os fluidos eles se deformam continuamente quando submetidos a uma tensão cisalhante. Mas, obviamente, a tensão cisalhante é própria de uma situação de escoamento, de movimento do fluido. Então, o que acontece quando o fluido está parado? Ele está estático, quando não há velocidade relativa entre as suas partículas. Quais as forças que atuam sobre o fluido nesse caso? Quais as consequências desse tipo de situação para as inúmeras situações do nosso cotidiano? É disso que vamos tratar no módulo 2 do curso de Mecânica dos Fluidos. Sejam todos bem-vindos e vamos nessa! Vimos na aula passada que a variação das propriedades de um fluido durante um escoamento pode definir o tipo de escoamento que vai se formar. A velocidade das águas de um rio, por exemplo, ela tende a ser nula nas margens e no fundo, e no eixo do rio o escoamento tende a apresentar velocidade máxima. Mas e quando não há velocidade? Qual a característica do fluido deve ser analisada e como é que ela se altera? Bom, o fato é que, independentemente da situação de repouso ou de movimento, há uma propriedade que vai se alterar e que possui intrínseca relação com a velocidade, e essa propriedade é a pressão. Cabe então compreender, como é que ela se comporta, se é a mesma em todos os pontos, quais as escalas de pressão mais usuais e os aparelhos que utilizamos para aferir essa propriedade. Ao final dessa aula, temos que ser capazes de responder esses questionamentos, que são questionamentos básicos. Quando um fluido está escoando, há dois tipos de tensão atuantes no mesmo, decorrentes de esforços superficiais, que são as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Também vimos isso no módulo passado. O termo cisalhamento nos remete a atrito, a escorregamento, a deslocamento, o que só ocorre numa situação de movimento do fluido, tá ok? Logo, se o fluido está em repouso, se ele está estático, não existe atrito. E a única tensão atuante sobre o mesmo passa a ser qual? A tensão normal. Agora, imagine a seguinte situação. Você está dirigindo um veículo e do seu lado, ali no console, tem uma garrafa d'água. Em relação à rua, a velocidade do fluido dentro da garrafa é a mesma do veículo. E varia conforme o veículo acelera, Mas se considerarmos o próprio veículo como referência, a velocidade do fluido, nesse caso, é nula. E ele está em repouso. Esse tipo de situação é chamada movimento de corpo rígido e também é investigada pela chamada fluidoestática ou estática dos fluidos, essa divisão da mecânica dos fluidos que analisa o estado de repouso dos mesmos, onde as partículas do fluido mantêm a mesma posição com o passar do tempo. Nós também já compreendemos que a pressão sobre uma superfície é o resultado da distribuição de um esforço sobre a área em que atua. Se esse esforço é normal, ou seja, perpendicular a essa superfície, e se essa superfície é infinitesimal, ou seja, se a sua área tende a zero, a pressão nesse ponto é o quociente do esforço normal por essa área. Lembrando que no caso de superfícies infinitesimais, como a que eu citei, pode sim haver variação de área decorrente da variação da massa, da quantidade de moléculas que formam a superfície, fazendo com que a pressão apresente oscilações no campo microscópico. E essas oscilações não serão observadas, é claro, no campo macroscópico. Princípios de Pascal. O físico, matemático, escritor, inventor, filósofo. O cabra também foi teólogo católico francês, o cientista Blaise Pascal. Ele viveu no século XVII. E ele complementou os trabalhos do seu contemporâneo, o evangelista Torricelli, inventor do barômetro, e contribuiu imensamente no estudo da pressão nos fluidos. E desses estudos, ele concluiu que, primeiramente, a pressão é uma grandeza que atua de modo uniforme em todas as direções de um pequeno volume, de um volume infinitesimal, de um fluido em repouso. Em segundo lugar,
Ele concluiu que um fluido que se encontra confinado entre fronteiras sólidas exerce pressão sempre perpendicular sobre essas fronteiras, independentemente do formato delas, pois é próprio do fluido não ter forma própria, né? Mas assumir a forma das superfícies que o confinam. Então, logo de cara, a gente percebe que definir direção e sentido para essa grandeza não faz o menor sentido, e, portanto, a pressão é tida como uma grandeza escalar, na qual só o módulo nos interessa. O chamado princípio, né, de Pascal foi uma das mais brilhantes contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, e significou uma verdadeira virada de chave, né, nos estudos dessa área. Pascal compreendeu o mecanismo de transmissão de pressões num fluido, e isso resolveu e ainda resolve problemas práticos de transmissão e ampliação de esforços por meio da alteração de pressão. O enunciado do princípio diz o seguinte: quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Então, Pascal se referiu a líquidos, e isso é mais evidente nos líquidos por possuírem uma concentração maior de massa, né? Eles têm uma massa específica maior, mas também vale para os gases. As aplicações do princípio de Pascal, né? Se uma máquina hoje em dia consegue dobrar chapa de aço de grande espessura, erguer cargas enormes, ou se nos sentimos confortáveis ao dirigir um veículo com direção hidráulica, freios que não precisam de grande esforço para serem acionados, né, e dentro dos quais nós podemos beber um copo d'água sem que ele balance bruscamente e derrame no nosso colo, né? Tudo isso a gente deve aos estudos de Blaise Pascal. O próprio fato de podermos reservar e transmitir água aos pontos de consumo de uma residência, ou construir barragem, né, para armazenamento de água, ou para abastecimento e produção de energia, né, energia sem a qual todo o desenvolvimento do último século seria impossível, né, só se tornou possível devido à compreensão desse mecanismo de transmissão de pressões em fluidos. Então, pelo que parece que a contribuição de Pascal foi um pouquinho relevante, né? É só um pouquinho, né? O elevador hidráulico, por exemplo. Quando a gente vai numa oficina trocar o óleo do carro ou verificar algum outro componente que necessita erguer o veículo, o mecânico se utiliza de um elevador, e esse elevador ele consegue transmitir os esforços de um pequeno motor através de um fluido, através de um óleo, e por isso recebe o nome de elevador hidráulico, né? Mas é verdade que o termo hidros, né, do grego hidros, se refere à água, mas acaba sendo utilizado de modo geral para todos os outros fluidos, os fluidos líquidos, por ser a água o fluido líquido mais abundante na face da Terra. Mas o que acontece no elevador hidráulico, né? Bom, depois que a onça está morta, a gente pode sambar na carcaça dela, né? Xingar, não é verdade? Então, logo, é basicamente simples. Hoje é simples, né? Então, o que acontece? A pressão é um esforço distribuído numa área. Ok, isso está compreendido. E ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Ou seja, se eu quiser mais pressão, eu devo aumentar a força. Mas eu posso também manter ou mesmo reduzir o esforço desde que a área seja reduzida também. Então, é uma alternativa. Então, para erguer o veículo, o esforço seria muito grande se fosse feito diretamente, né? O cara vai embaixo do carro e levantar o carro sozinho. Mas, ao invés disso, a gente faz de modo indireto, né? Para erguer o carro, cujas dimensões são grandes, uma grande área, eu posso aplicar um esforço sobre uma área pequena e assim vou conseguir transmitir a mesma pressão ao veículo, à base do veículo. Para isso, há duas condições a serem obedecidas, né? O êmbolo que sustenta o veículo e aquele no qual aplicamos o esforço precisam estar ligados pelo fluido, pois a transmissão da pressão se dará através dele. Então aqui nós podemos ver, os dois êmbolos estão ligados pelo mesmo fluido. É como se fosse a transmissão de energia elétrica através de um cabo elétrico. O mesmo volume de fluido deslocado a montante, ou seja, antes,
é o volume que chegará a jusante no êmbolo que sustenta o veículo. Portanto, imaginando que esses êmbolos possuam um formato cilíndrico, o de área menor demandará um deslocamento linear maior e o de área maior se deslocará linearmente menos. Ele subirá pouco. Um princípio semelhante ao do braço de alavanca, né? Então, o braço maior demanda um menor esforço e um braço menor demanda um esforço maior. São inversamente proporcionais. Mas o produto do esforço pelo comprimento do braço de alavanca, que chamamos de momento, é o mesmo. Vamos a um exemplo bem simples, né? Na figura podemos observar os êmbolos A e B, cujas áreas são 80 e 20 centímetros quadrados, respectivamente. Então, bora facilitar o cálculo e desprezar o peso de cada um desses êmbolos, admitindo que o sistema está em equilíbrio estático, não havendo deslocamento relativo entre um êmbolo e outro. Eles estão parados. Um corpo de 100 kg é colocado no ponto A. Então, aqui no ponto A é colocado um corpo de 100 kg. E o enunciado, então, nos questiona sobre qual deve ser a massa do corpo a ser colocado no ponto B para que atinja o referido equilíbrio estático, para que o sistema não se mova. A primeira coisa que temos que fazer nesse caso, já que sabemos a massa do corpo colocado em A, é calcular a força-peso, que é o produto da massa, m, pela aceleração constante da gravidade, g. Então, a gente vai achar, assim, uma força-peso de 1000 newtons. Então, se as pressões dos dois êmbolos é a mesma, e o sistema está em equilíbrio estático, logo, o quociente da força A pela área do êmbolo A é igual ao quociente da força B pela área do êmbolo B. Então, a gente conhece a força em A, as áreas dos dois êmbolos, né, e a variável restante torna-se a força que atua em B, FB, que então, trabalho braçal aí, né, é de 250 newtons. Então, para encontrar a massa em B, como é que a gente faz? Basta isolar o m na equação da segunda lei de Newton, poxa. Então, considerando a aceleração constante da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa será de 25 kg. Conforme a nossa conclusão inicial, a pressão é uma grandeza escalar, né, não sendo possível estabelecer um sentido, uma direção únicas para a atuação dessa grandeza. Mas há como deduzir analiticamente essa conclusão lógica? Sim. E para isso vamos considerar mais uma vez o elemento fluido de volume infinitesimal, desprezível, e esse elemento vai ter uma forma prismática, né? Uma forma prismática de uma cunha. Então, sendo admitido em repouso ou em movimento de corpo rígido. Imaginemos que as dimensões dos lados desse elemento fluido em forma de cunha sejam ΔX no eixo das abscissas, ΔY no eixo das ordenadas e ΔZ no eixo das cotas. Aqui eu tenho largura, tenho altura e tenho profundidade ou espessura desse elemento. Para facilitar os cálculos e trazer essa análise para o plano, vamos admitir que a espessura ΔZ seja 1 e o produto da espessura por qualquer outra variável não alterará o nosso resultado nem vai comprometer as nossas conclusões. Então, sendo a pressão o quociente da força pela área, consequentemente, força é o produto da pressão pela área. Então, analisando o elemento fluido de referência, essa cunha, percebemos forças atuantes sobre as três faces do triângulo formado. Além, é claro, da força-peso do elemento fluido, está aqui no meio. Pela segunda lei de Newton, todos esses esforços são produtos da massa do elemento fluido por uma aceleração qualquer, quer seja na direção x, em y ou em z. O esforço em x será uma resultante, pois a gente observa forças no sentido positivo e negativo de x, né? No sentido negativo, devido à decomposição em x do esforço atuante sobre a face ΔS, tá vendo? O esforço que está atuando sobre a face ΔS, ele pode se decompor e eu observo uma componente desse esforço no eixo das abscissas no sentido negativo. O esforço em y também será analogamente uma resultante, pois há forças no sentido positivo e no sentido negativo de y.
no sentido negativo devido também à decomposição em y do esforço atuante sobre a face ΔS, somado, é claro, à força-peso do elemento fluido. O somatório das forças em x é a pressão atuante em x vezes essa área, que é ΔY, ΔZ, só que o ΔZ é 1, então vai ficar só Px ΔY, menos o P ΔS, na verdade esse plano aqui é ΔS ΔZ, mas nós estamos considerando ΔZ como 1, então vai ficar P ΔS, multiplicado por seno do ângulo θ, que é um ângulo qualquer, igual ao que? A massa. O que é a massa? Massa é massa específica vezes volume. Então, a massa específica do fluido vezes o volume da cunha, que é ΔX vezes ΔY vezes 1, dividido por 2, porque a cunha é triangular, vezes a aceleração em x. Então, aqui eu tenho essa primeira equação, que é a equação da somatória dos esforços no eixo das abscissas. A equação da somatória dos esforços no eixo das ordenadas é m vezes a aceleração no eixo y. Então eu vou ter aqui, né, py vezes ΔX menos o peso do corpo fluido, que é o quê? Gama vezes volume, ou seja, ρ, massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume da cunha, que é o mesmo aqui. Ele está para baixo, ou seja, no sentido negativo. E também a componente da força que atua sobre o plano ΔS. P vezes ΔS, só que agora refletida no eixo y, ou seja, multiplicada por cosseno do ângulo de inclinação da cunha, com a horizontal. Igual a ρ, ΔX, ΔY, sobre 2, vezes a aceleração em y. Olha que legal agora. A gente sabe que o volume da cunha é ΔX, ΔY dividido por 2, pois o ΔZ foi admitido como sendo 1. Né? O ΔY nada mais é que ΔS seno de θ, e o ΔX é ΔS cosseno de θ. Logo, se a gente voltar nas equações anteriores e substituirmos, né, o ΔV, o ΔX, o ΔY, na segunda lei de Newton, a gente vai chegar a esses valores aqui. Ó. O ΔS seno de θ é ΔY. Então eu posso substituir ΔY aqui e colocá-lo em evidência. Quando eu colocá-lo em evidência, eu posso cortá-lo com esse ΔY do outro termo da equação. Logo, chegarei a pressão em x menos P é igual a massa específica que multiplica a aceleração em x vezes ΔX sobre 2. Fazendo a mesma coisa na equação da resultante em y, eu posso substituir isso aqui, ΔS cosseno de θ por ΔX. Esse termo, ele possui volume, ΔX, ΔY sobre 2. Esse segundo termo da equação também. Então eu posso passar esse cara para cá, mudando o sinal dele, vai ficar positivo. E vou colocar o ΔX em evidência. Quando eu colocar o ΔX em evidência, eu posso cortar esse ΔX com esse ΔX. Afinal, está todo mundo sendo multiplicado aqui. Ao fim e ao cabo, vai sobrar ΔY sobre 2 em evidência. E dentro do parênteses vai sobrar ρ vezes AX mais ρg. Eu coloco o ρ em evidência e fica ΔY sobre 2 vezes ρ, que multiplica o somatório de G mais ΔY, que é o que nós temos aqui. Ó. Caso consideremos que os catetos dessa cunha sejam extremamente pequenos, ou seja, que eles tendam a zero, o lado direito dessas equações vai se anular, né? Então, se o ΔX for zero, ele vai multiplicar por esses termos e vai anular. Se ΔY for zero, ele vai multiplicar por esses termos e vai anular esse termo também. Isso aqui se tornando zero, o P que está negativo, ele passa como positivo para cá e se iguala ao PY. Mesma coisa aqui em Px. Então, isso nos possibilita concluir o quê? Agora de modo analítico, né? Que a pressão atuante em x é igual à pressão atuante em y, que é igual à pressão atuante em qualquer direção. Como o ângulo θ, considerado nesse exemplo, é arbitrário, essas conclusões são válidas para qualquer ângulo. E igualmente válida para o eixo z, né? Admitido como 1 a priori. Então, desse modo, a pressão que atua num ponto ela é constante e independe de direção, sentido, possuindo só o módulo. Então, restando provado aí, algebricamente,
que a grandeza pressão é uma função escalar. Tudo bem? Como já foi dito antes, na estática dos fluidos podem ser investigadas 3 possíveis situações. Ou o fluido está em repouso, como exemplificado na letra A dessa figura, que por sinal mostra uma barragem, né? Ou possui uma aceleração linear, que é o que ocorre quando estamos a bordo de um veículo que acaba de arrancar, de sair do repouso, né? Então a massa fluida ela tende a permanecer em repouso, então ela acaba se concentrando na face de montante do corpo, né? Então com o tempo, como a velocidade do copo em relação ao carro é nula, essa aceleração linear tende a zero, o que faz com que o fluido mantenha-se em equilíbrio, né? É o que vemos na letra B. Na letra C, novamente não temos um escoamento, mas o fluido é submetido a uma aceleração centrípeta, que é o que acontece quando, hipoteticamente, giramos uma bacia que está cheia d'água. Então a aceleração se dá em torno do eixo. Não obstante, ela provoca uma concentração da massa fluida nas paredes da bacia. Analogamente, se um carro faz uma curva e não tiver a resistência do atrito dos pneus, ele tende a sair pela tangente, como a gente costuma dizer, né? Então o mesmo acontece com a massa fluida. É importante salientar na hidrostática, o ramo da estática dos fluidos que mais interessa aos estudos de engenharia civil, as seguintes restrições. Primeiro, a velocidade do fluido é zero. A única força de massa atuante sobre o corpo é a da gravidade, a força-peso. O eixo Z é considerado na vertical, tal como é considerado na topografia, né? E na verdade esse é o modo correto, né? Quando falamos de plano cartesiano, esse plano não está na vertical, mas sim no solo, né? Os eixos X e Y são os eixos que definem o chão onde a gente pisa. E a quarta restrição, o fluido é incompressível, ou seja, ele possui uma massa específica constante. Percebam que as demonstrações feitas até o momento admitiram massa específica constante, ou seja, admitiram fluidos líquidos, também visando a simplificação dos cálculos, obviamente, né? No entanto, como foi dito antes, os fluidos que possuem movimento de corpo rígido, eles possuem uma aceleração, muito embora não seja evidenciado aquele escorregamento das lâminas fluidas umas sobre as outras, como vimos lá no módulo 1 do curso. Essas lâminas se movimentam numa dada direção, variando a sua velocidade em relação ao tempo, mas de modo simultâneo, né? Como se fosse um sólido. Daí o nome movimento de corpo rígido. Esse é o caso mais complexo, por assim dizer, da hidrostática. E por isso a gente vai analisá-lo mais profundamente, com maior detalhe. Consideremos um elemento de fluido cúbico isolado e sujeito a uma aceleração constante. Então podemos observar na figura as pressões que atuam em cada uma das 6 faces do cubo. A que atua no plano X e no sentido positivo de X. A que atua no plano X mais ΔX e no sentido negativo do eixo X. A que atua no plano Y e no sentido positivo do eixo Y. A que atua no plano Y mais ΔY e no sentido negativo do eixo Y. A que atua no plano Z e no sentido positivo do eixo Z. E a que atua no plano Z mais ΔZ no sentido negativo do eixo Z. O peso desse elemento fluido eu vou chamar de W, e ele nada mais é que o gama, que o peso específico vezes o volume do elemento cúbico. O volume do elemento cúbico é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, multiplicado por ρg, que é gama. A força de superfície resultante que atua sobre esse elemento fluido é o somatório das resultantes de forças que atuam nas 3 direções. A resultante total é igual à pressão que atua no plano X menos a pressão que atua no plano X mais ΔX, multiplicado pelo plano ΔY, ΔZ, na direção I, mais a pressão que atua no plano Y, menos a pressão que atua no plano Y mais ΔY, multiplicado pela área do plano, que é ΔX, ΔZ, na direção J, mais a pressão que atua no plano Z, menos a pressão que atua no plano Z mais ΔZ, multiplicada pela área deste plano, que é o plano ΔX, ΔY, na direção K. Pela segunda lei de Newton, eu tenho que o somatório de forças é o peso mais a resultante das forças.
que por sinal é igual a massa vezes a aceleração. Se eu trouxer o peso para esse lado da equação e isolar a minha força resultante, para a qual eu já tenho uma equação, eu posso substituir isso aqui nessa equação. Então vai ficar massa vezes aceleração é a massa do elemento, ou seja, a massa específica vezes o volume, vezes a aceleração, menos o peso do elemento, que é o gama, é o ρ vezes g, vezes o volume do elemento, igual a Fp. Colocando o volume em evidência, vai ficar ΔX, ΔY, ΔZ, que multiplica ρ vezes A menos ρ vezes G, igual a Fp. Substituindo esse valor nesta equação, teremos. Então, o que eu posso fazer para simplificar essa equação? Olha só, nós temos volume de um lado e temos áreas em cada parcela dessa soma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tanto esse termo da equação quanto esse pelo volume. Então, dividindo volume por volume, vai me sobrar 1. Se eu dividir essa área pelo volume, vai me sobrar ΔX no denominador da primeira parcela. Se eu dividir essa área pelo volume, vai me restar ΔY no denominador dessa segunda parcela. E se eu dividir ΔX, ΔY pelo volume, vai me sobrar ΔZ no denominador da terceira parcela. Eu ainda posso multiplicar toda a equação por menos 1. Por quê? Qual o sentido disso? Aqui eu tenho a pressão atuante no plano x menos a pressão atuante no plano x mais ΔX. Poxa, o plano x mais ΔX ele tem uma abscissa maior. Então, obviamente, o sentido correto aqui seria a pressão que atua no plano x mais ΔX menos a pressão que atua no plano x. Então, multiplicando por menos 1, eu torno isso possível. Multipliquei por menos 1, inclusive esse resultado aqui, isso aqui ficou 1, eu coloco o ρ em evidência, e antes estava A menos G, e agora se torna G menos A. Percebam também que eu posso aplicar o limite, né, com o meu volume tendendo a zero, e aí eu vou ter uma variação parcial da pressão em torno do eixo x, teria uma variação parcial da pressão em torno do eixo y, e teria uma variação parcial da pressão em torno do eixo z, representada pelo que nós chamamos de gradiente de pressão. Então, o gradiente de pressão vai ser ΔP, ΔX na direção I, mais ΔP, ΔY na direção J, mais ΔP, ΔZ na direção K. Esse termo inteiro aqui equivale a ρ, que multiplica G menos A. A gente considerou o caso mais complexo, né? E deduzimos analiticamente a variação de pressão num fluido em movimento de corpo rígido, ou seja, mantido sob aceleração constante. Se considerarmos um fluido em repouso, a aceleração, o A, é nula. E a expressão anterior se torna gradiente de pressão é igual ao produto da massa específica pela aceleração da gravidade. Mas lembremos que esse gradiente é a soma das derivadas parciais da pressão em relação a cada um dos eixos x, y e z. No entanto, a aceleração da gravidade, que consta da equação anterior, ela só age na direção y, poxa. Então a gente pode desconsiderar as variações de pressão em relação aos eixos x e z, e considerá-la tão somente em relação a y, igualando ao produto da massa específica pela aceleração da gravidade. Mas por que, então, o sinal negativo aqui da equação? Porque se tomarmos a superfície da água como origem do eixo y, toda e qualquer medida submersa será de valor negativo. Então, nessa equação, podemos separar as variáveis para podermos integrar os dois termos. Integrando a pressão, né, dP, de 0 até P, e a profundidade dy, de 0 até menos h. Então, o resultado nos mostra que a pressão num ponto qualquer de um fluido é o produto da massa específica desse fluido pela aceleração da gravidade no local e pela profundidade do ponto analisado. Ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão atuante no ponto. Devemos ao engenheiro, físico e matemático belga Simon Stevin, que viveu aí entre os séculos 16 e 17, né, as descobertas sobre a variação de pressão em qualquer ponto de um fluido, sendo dele o teorema que diz a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso
é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos avaliados. Expressão matemática é reconhecida por ΔP é igual a gama ΔH. Pelo teorema de Steven, ou de Steven, como já foi dito antes, concluímos que a pressão é tanto maior quanto maior é a profundidade do ponto analisado. Então é por essa razão que a base das barragens é mais larga que a sua crista, pois as pressões que atuam sobre a face de montante das barragens aumentam conforme a profundidade. Desse modo, a base da barragem ela recebe maiores solicitações, necessitando de maior concentração de massa, seja essa massa concreto, argila, asfalto, enrocamento, né, para manter-se estável. Então, do mesmo modo, podemos concluir que quanto mais profundo submerge um mergulhador, maiores as pressões atuantes sobre o seu corpo. Daí a necessidade da imersão lenta, pois ao imergir, ou submergir, né, os gases dos pulmões, ou mesmo os gases que estão dissolvidos no sangue dos mergulhadores, reduzem drasticamente o seu volume. O coração tende a se esforçar mais também para fazer com que o sangue circule e chegue a todos os tecidos. Então, se essa pressão cessa bruscamente, os gases aumentam de volume bruscamente nos pulmões, no interior dos vasos sanguíneos, causando o que a gente chama de embolia gasosa, que pode levar a lesões graves, inclusive até mesmo no sistema nervoso. Também pelo teorema de Steven, percebemos que a pressão é função apenas da profundidade e não da área ocupada pelo fluido. Então, portanto, independentemente do formato das superfícies que confinam um mesmo fluido, a pressão a uma mesma profundidade será idêntica. A pressão na superfície livre dos líquidos será sempre a mesma também, a pressão atmosférica. E é por causa disso que numa obra, quando se pretende transferir um nível, né, uma cota de um local para outro, onde a gente não tem certeza do nivelamento do piso, né, os técnicos fazem uso da chamada mangueira de nível, que nada mais é que uma mangueira transparente, cheia d'água, geralmente essa água colorida artificialmente, né, na qual de ambos os lados a altura do fluido se conservará inalterada. Se consideramos um ponto qualquer, N, submerso num fluido, a pressão atuante nesse ponto nada mais é que o peso do volume de água sobre aquele ponto. Então esse é um pensamento mais simples, mas que nos leva às mesmas conclusões do teorema de Steven. Então, além do peso do volume de fluido sobre o ponto, temos de considerar também o peso da coluna de ar atmosférico sobre a superfície livre, aberta do mesmo fluido. E isso nos leva a admitir que a pressão num ponto qualquer de um fluido, um ponto N qualquer, é sempre a pressão manométrica, ou seja, a pressão aferida por um aparelho medidor de pressão qualquer, e que desconsidera a pressão atmosférica. Então, como vemos aqui, pressão manométrica é a pressão da coluna de fluido sobre aquele ponto, menos a pressão atmosférica. Exemplo. Um reservatório aberto em sua superfície possui 8 metros de profundidade e contém água. Então o exercício não fala se esse reservatório ele tem área de 50 metros quadrados, ou de 10 metros quadrados, ou de 1 metro quadrado, se é um poço, ou se é um cilindro de água. Ele simplesmente diz que é um reservatório aberto em sua superfície e que tem 8 metros de profundidade e contém água. Determine a pressão hidrostática no fundo do reservatório. O gama da água 10.000 newtons por metro cúbico e o G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, simples, né? A pressão atuante no ponto, no fundo, é o gama H, ou seja, a massa específica vezes o G vezes o H, que é 10.000 vezes 8, ou 80.000 pascals, ou 0,8 atmosfera. Agora vejamos a questão da variação de pressão na atmosfera. Na atmosfera, a massa específica é função de Z, da altura. Não mais da profundidade, pois a referência é o solo, mas é uma referência para quem sobe, né? Quanto mais longe as moléculas gasosas estão da superfície, menos atração sofrem do campo gravitacional da Terra. Em grandes altitudes, as moléculas ficam mais livres, né? Mais separadas umas das outras. O ar é mais rarefeito. Por isso os jogadores sentem tanta dificuldade quando vão jogar uma partida de futebol na Bolívia, por exemplo. Mas se por um lado a força gravitacional contribui para a redução da massa específica, as baixas temperaturas do ar, que perde calor, né, durante a ascensão, torna o ar mais denso, mais pesado
e ele tende a se deslocar para as regiões mais baixas, formando as correntes de ar atmosférico, cujo assunto é bem complexo e foge dos objetivos da nossa disciplina. A atmosfera também não possui a mesma altura em todo o globo, né? Ela é mais espessa no Equador, que é uma zona que recebe mais incidência da luz solar e onde a velocidade de rotação é maior, e é menos espessa nos polos, nas zonas que recebem menos incidência da luz solar e onde a velocidade de rotação é menor. Devido a isso, o choque das partículas solares que penetram na atmosfera acaba sendo mais evidente, mais visível nesses locais, formando as auroras boreais que a gente conhece. Uma curiosidade, né? A velocidade da rotação da Terra sendo maior na linha do Equador do que em qualquer outra parte do planeta, ela propicia aos foguetes que carregam satélites um impulso extra, né? Que se reflete em economia de combustível. Então, se um foguete fosse lançado, por exemplo, de São Paulo, ele seria empurrado a uma velocidade de mais ou menos 1.525 km por hora. No Equador, onde ficam as bases aqui no Brasil, né, de Alcântara, lá no Maranhão, a Barra do Inferno, que fica lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Né? Então, nesses locais, um foguete é empurrado a uma velocidade de 1.660 km por hora. Então, a gente tem aí um acréscimo, né, de 135 km por hora. É até considerável. Então, curiosidades à parte, a atmosfera padrão é considerada aos 40 graus de latitude, cujas características vamos ver a seguir. Então, a atmosfera é dividida em camadas, como a gente pode ver nessa figura. Até os 12 quilômetros de altitude temos a troposfera. Depois, a camada de ozônio, de que tanto se fala, né, é localizada entre a troposfera e a estratosfera, numa faixa aproximadamente entre os 20 e os 30 quilômetros. Os aviões normais de passageiros trafegam na troposfera e alcançam a chamada velocidade cruzeiro sempre quando estão em grandes altitudes a fim de reduzir o atrito. Depois nós temos dos 12 aos 50 quilômetros de altitude a estratosfera. É aí onde trafegam os chamados aviões supersônicos, né, que ultrapassam a velocidade do som. E eles conseguem alcançar essas grandes velocidades justamente devido à menor massa específica do ar e o consequente menor atrito das moléculas com a fuselagem da aeronave. Dos 50 aos 80 km de altitude, nós temos a mesosfera, é onde ocorre o fenômeno das estrelas cadentes, né, os meteoroides que se incendeiam. Né? Dos 80 aos 700 km, temos a termosfera, onde são formadas as auroras boreais e onde orbitam boa parte dos satélites, a estação espacial, o busão espacial também está aí, né, e outras quinquilharias espaciais também. E a exosfera, né, que vai dos 700 até os 190 mil quilômetros. Então é aí onde orbitam satélites artificiais e onde a temperatura pode chegar a 2.000 graus Celsius. Então por que será que a estação espacial fica abaixo disso aí, né? Para não fritar. Esse gráfico aqui do meio, ele mostra uma estratificação mais simplória da atmosfera, que foi dividida aqui entre troposfera, estratosfera e ionosfera. No entanto, fica evidente a variação de temperatura a uma taxa de 6,5 Kelvin por quilômetro, o que faz com que a gente saia dos 15 graus médios aqui na superfície, é claro, não está considerando Goiás, né? Então isso aí vai lá para cima. Então a gente vai sair dos 15 graus médios da superfície e chegaremos aos menos 56,5 graus Celsius a 11 quilômetros de altura. Então podemos notar que depois disso existem duas zonas em que a temperatura permanece inalterada, né? Nessa zona aqui e nesta, e duas outras zonas com quedas que levam a temperatura aos menos 67 graus Celsius a 80 quilômetros de altura. Tá aqui, ó. A pressão atmosférica é de 101,3 kPa na superfície. E o nome é pascals mesmo, tá? Não pascais. E aos 30 km de altura, ou seja, na estratosfera, ela chega a 1,2 kPa. Então, ficando evidente a menor massa específica e a menor incidência de atrito sobre as aeronaves. E por que não dizer sobre os foguetes, né? Que quanto mais se afastam da superfície, mais ganham em velocidade. Pressões menores, maior velocidade de fluxo. Então isso também ocorre nos fluidos líquidos e vamos ver isso mais detidamente no outro módulo. Não é assunto para esse módulo agora não.
Ó, a gente sabe que na troposfera a temperatura ela é função linear decrescente. A gente viu isso anteriormente. A pressão nos gases ideais é função da temperatura e é o produto da massa específica pela constante dos gases ideais e pela temperatura. Então, pressão é igual a ρRT. Sabendo que na atmosfera a pressão se altera com a altitude de modo inversamente proporcional, por isso o valor de menos aqui, quanto maior a altitude, menor a pressão, eu tenho aqui variação da pressão em relação à variação da altura. Se nessa equação aqui eu isolo o valor de ρ e substituo nessa equação, eu posso separar as minhas variáveis e posso integrar ambos os termos da equação. Variação da pressão é igual a menos P sobre RT GdZ. Como nesse primeiro termo eu tenho variação de pressão, eu vou pegar esse P e vou trazer para cá. Então vai ficar dP sobre P. E vou variar da pressão ao nível do mar até um ponto qualquer na troposfera. Integral de dP sobre P, de P0 até P, é igual a menos, eu tiro o menos da integral, e vou variar agora de 0, que é a superfície da Terra, até uma altura qualquer, Z, obviamente dentro dos 11 km de altura, que compreende a troposfera, né? Então aqui vou ter GdZ sobre RT. O G e o R são constantes. Uma aceleração constante da gravidade e a outra constante dos gases ideais. Então eu tiro da minha integral. Sobrou aqui o quê? A variação de altura em relação à temperatura. Só que nós vimos que a temperatura na troposfera varia conforme essa equação. T0 menos αz. Então eu trago essa equação para cá. Eu tenho aqui duas integrais e são integrais de dois quocientes. Eu posso aplicar então o log natural ou log neperiano. Então vai ficar log neperiano de P sobre P0, que é igual a G alfa R log natural de T0 menos αz sobre T0. O resultado disso aqui, eu posso tirar o log aplicando exponencial. Então vai ficar pressão é igual a pressão zero, que está aqui dividindo, vai passar multiplicando, T0 menos αz sobre T0 elevado a G sobre alfa R. Lembrando que o meu alfa é a minha taxa de redução da temperatura em Kelvin por quilômetro. E o T0 é a temperatura ao nível do mar. Tá ok? Então essa expressão aqui é a expressão para encontrar pressão em qualquer ponto da troposfera. Na estratosfera, a temperatura tem um valor constante, até os 20 mil metros de altura. Então isso facilita, né? Porque a minha equação agora vai considerar a temperatura como mais uma constante. Então eu vou tirá-la de dentro da minha integral. Então o resto é igual, né? Então eu tenho aqui, antigamente eu tinha P0 aqui, agora não é mais P0, não é mais pressão ao nível do mar, é a pressão no começo da estratosfera, ou seja, aos 11 mil metros de altura, ou 11 km de altura, por isso 11K aqui, tá? E a temperatura 11K, ela vai sair de dentro da minha integral. Então se ela saiu, o que sobrou lá dentro? Só o dz. Então eu vou continuar tendo o log natural aqui como resultado da minha primeira integral, e depois eu não vou ter mais, né? Vou ter só aqui o z menos os 11 mil metros. Aplicando exponencial, eu vou ter como resultado P é igual a P11K, que multiplica E elevado a G sobre RT11K, que multiplica Z11K menos Z. Segundo Bernoulli, matemático suíço lá do século XVIII, a pressão que sentimos é o resultado do choque das moléculas sobre as fronteiras que as confinam, o que causa variação de quantidade de movimento, o ΔQ, ou o que a gente conhece como impulso. Então, com base nisso, e na lei de Boyle, cujo nome foi dado em homenagem ao físico irlandês do século XVII, né, que a enunciou, Robert Boyle, a chamada teoria cinética dos gases conclui que, quando um gás é comprimido sob temperatura constante, a taxa de colisões das moléculas com as paredes do recipiente aumenta, fazendo aumentar a pressão do gás. Então, ao contrário, quando é expandido, essa taxa de colisões é menor, em virtude das moléculas percorrerem distâncias maiores dentro do recipiente, fazendo diminuir a pressão do gás. Então, essa é a chamada teoria cinética dos gases. E ela tem como origem os estudos de Bernoulli e de Robert Boyle. Bom, a gente já sabe então que a pressão pode ser transmitida e sob quais condições que ela pode ser transmitida. Compreendemos, ainda que superficialmente, o seu mecanismo de variação
né, incluso na atmosfera. E agora precisamos tratar das escalas mais usualmente utilizadas para medição de pressão, bem como dos aparelhos, né, utilizados para esse fim. Então, no entanto, antes de tratarmos desse assunto, vale pontuar que os valores de pressão são sempre informados com base num nível de referência. E quando esse nível de referência é o vácuo, o que é o vácuo, né? A ausência de matéria. E, portanto, se não tem matéria, não tem colisão nas superfícies, então não tem pressão. Então, quando esse nível de referência é o vácuo, as pressões são denominadas absolutas e são aplicadas nas leis da termodinâmica. Essa figura é uma figura bem conhecida e ela traz outros termos que merecem ser explicados, né? Então tem aí, pressão atmosférica, né? É a pressão exercida pelo ar atmosférico e medida em ambiente externo. Pressão manométrica é a diferença entre a pressão do fluido e a pressão atmosférica local. O vácuo, né? O vácuo é uma medida de pressão relativa, né? Que corresponde a uma diferença negativa, ou seja, menor que zero, de pressão entre o ambiente e o fluido, que é também conhecido como depressão ou sucção. A pressão absoluta é o resultado da soma da pressão atmosférica com a pressão manométrica. A atmosfera padrão, aquela considerada na latitude 40 graus, pode ser representada então sob diversas unidades. Então tem aqui, uma atmosfera é igual a 10 a quinta pascals, que é igual a 101,3 quilopascals, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 14,696 PSI, ou libra-força por polegada quadrada, que é igual a 2.116 libra-força por pé quadrado, que por sua vez é igual a 22,92 polegadas de mercúrio, ou 33,94 pés de água, ou 1,03 bar, né, 100 kPa. Aqui para nós, no SI, nós costumamos utilizar mais frequentemente o 10 a quinta pascals, ou 100 kPa. Manometria, que é justamente o nome desse módulo, né? É o nome que se dá ao método de medição de pressões por meio da leitura de deslocamentos produzidos em colunas de líquidos, em tubos verticais ou inclinados. Por isso, os dispositivos de medição de pressão baseados nesse método são chamados de manômetros, né? Medidores de pressão. Os de tubo em U são os mais simples, os mais baratos e são bastante efetivos e por isso são frequentemente utilizados, né? O uso do tubo piezométrico também, ou piezômetro Casagrande, né, também é bastante difundido, ele é muito comum em barragens, né? A quantidade de manômetros presentes no mercado é absurda, né? Cada um deles utilizado por uma faixa de medição que se pretende acessar. Então nós temos manômetros baseados na gravidade, o barômetro, por exemplo, é um desses. O barômetro nada mais é que um tubo de vidro fechado numa das extremidades e aberto na outra. Esse tubo de vidro ele é totalmente preenchido com mercúrio e depois ele é invertido, ficando a parte aberta dele voltada para baixo e mergulhada numa bacia, né, num recipiente cheio de mercúrio. A resolução dele é de 0,01 milímetros de mercúrio, ou seja, uma resolução bem boa, ele é bem preciso. A sua leitura ela varia com a gravidade e com a temperatura, então às vezes é necessário usar fatores de correção. Ele é utilizado para medir a pressão absoluta e funciona de modo bem simples. Então vamos entender como é que ele funciona, né? O que ocorre basicamente é que o mercúrio, sendo 13,6 vezes mais pesado do que a água, por força da gravidade, ele acaba descendo pelo tubo, deixando um vácuo atrás de si. Pois como não há entrada de ar na outra extremidade, ela é fechada, quando o fluido é deslocado da sua posição original, nenhuma outra matéria ocupa o seu lugar. Então a coluna de mercúrio se desloca, desce, e a certa altura o seu peso se iguala com a pressão atmosférica do lado de fora, que está agindo sobre a bacia cheia de mercúrio. E aí, se quisermos saber a pressão atmosférica no local, basta medirmos o peso da coluna de mercúrio, poxa, né? Então, na primeira vez que esse experimento foi feito, foi realizado, lá pelo físico e matemático italiano, né, o Evangelista Torricelli, que viveu no século XVII também, a coluna de mercúrio medida no tubo de vidro foi de 760 milímetros, ou 76 centímetros de mercúrio. E essa é uma das unidades de pressão da atmosfera padrão, cujas demais unidades vimos
anteriormente também. Outro tipo de manômetro que utiliza a gravidade é o manômetro do tipo em U. Então ele é utilizado para aferir pressões baixas por meio aí do desnível entre duas colunas de fluido que se comunicam. A gente vai ver a equação para cálculo da pressão nesse tipo de aparelho um pouco mais adiante. Outros manômetros se valem da deformação elástica de um componente seu que se deforma e depois volta à posição original, mantendo a sua integridade física. Então o medidor Bourdon é um dos mais comuns nesse caso, né? Ele consiste de um tubo curvado de seção elíptica, né, com uma das pontas conectada à pressão medida e a outra no indicador de pressão, como se fosse uma língua de sogra, né? Aquele brinquedinho comum de aniversário de criança, né? Então, quando o fluido é submetido a uma pressão, ele penetra no tubo e a seção que originalmente era elíptica, ela tende a se tornar circular. Então, o tubo que é torcido, né, ele tende a assumir uma forma retilínea e esse deslocamento move o indicador de pressão, que precisa estar com a calibragem em dia, obviamente, né? Então, calibrando-se essa deflexão do indicador com pressões conhecidas, pode-se definir uma escala graduada e ler a pressão em qualquer unidade que se queira. Outro tipo de manômetro que se utiliza da deformação elástica de um dos seus elementos são os diafragmas, né? Que são elementos flexíveis que se deformam sob pressão, movendo um sistema mecânico que indica a pressão. Os diafragmas também são usados para medir pressões relativamente baixas, podendo aferir pressões manométricas ou absolutas e serem aplicados em controle pneumático, em válvulas, ou seja, toda sorte de equipamentos que demandam maior precisão. Eles podem ser de couro, de teflon, de seda ou até mesmo metálicos, né? A Foley, e não o Foley, como costuma se dizer, né, é uma peça corrugada, tipo um eletroduto flexível, né, ou uma sanfona. Ela pode expandir ou contrair em função da pressão que a deforma e ela transmite o deslocamento para um sistema indicador mecânico. Então, diferentemente dos demais, elas são maiores, então elas precisam ser usadas em locais que dispõem de espaço, né, podendo medir pressões também manométricas ou absolutas. Essas Foleys, né, sempre são comprimidas para que as deformações ocorram dentro do regime elástico. Temos os manômetros que se valem também do comportamento de gases, né? Cada gás, ainda que esteja misturado com outros, né, mantém suas propriedades, entre elas a pressão. Então são também conhecidos como medidores de vácuo. Um dos medidores mais utilizados é o medidor de McLeod. Então, no seu funcionamento, um grande volume de gás é comprimido cerca de 100 mil vezes, permitindo que a pressão absoluta do gás seja aferida por um método manométrico tradicional, convencional. E temos ainda os de saída elétrica, né, cuja leitura é feita por meio da variação de uma grandeza elétrica, como o próprio nome já diz. Um manômetro desse tipo é o transdutor elétrico, que é um dispositivo que transforma um sinal mecânico de pressão num sinal elétrico, por meio de resistores capacitivos ou diretamente por um sinal elétrico. Como dissemos anteriormente, a escolha do tipo de manômetro pressupõe o intervalo de medição que se quer medir, bem como a precisão e o espaço que se dispõe para montá-lo. Esse gráfico ele corrobora na escolha, colocando cada um dos manômetros mais utilizados no mercado dentro de uma faixa de medição e assim facilita ainda mais a escolha. A aplicação da lei de Steven e de Pascal de uma forma mais rápida e prática é chamada equação manométrica. Os manômetros do tipo tubo em U utilizam colunas de um ou vários líquidos para medir as diferenças de pressão. As regras a seguir nos auxiliam na obtenção da equação manométrica de um sistema composto por vários líquidos. Regra número 1. N pontos à mesma altura num mesmo líquido estão submetidos à mesma pressão. Isso vem lá do princípio de Pascal. O aumento da pressão é diretamente proporcional ao aumento da profundidade. Teorema de Steven. Então, associado à primeira regra, eu tenho o princípio dos vasos comunicantes. Então, independente do vaso, independente do seu formato, um ponto na mesma altura terá sempre a mesma pressão. E com relação à segunda regra, nós temos aqui o experimento feito com a garrafa, né? Eu faço
vários furos numa garrafa. Os furos que estiverem mais próximo à base terão um lançamento horizontal de fluido maior do que os pontos que estiverem na parte de cima. Olha que coisa interessante, né? O vaso sanitário é uma aplicação prática desses princípios. Então percebam que na bacia sanitária, propriamente dita, e no sifão integrado ao aparelho sanitário, o estado de repouso mantém a água no mesmo nível em ambos os lados. Então, quando a descarga do vaso sanitário é acionada, o volume de água descarregado eleva o nível d'água da bacia em relação ao sifão. Então, se temos pressão atmosférica atuando em ambos os lados, e é o que deve haver num sistema de esgoto sanitário devidamente ventilado, né, o nível d'água da bacia tende a baixar, igualando-se ao nível d'água no sifão. Então, ele produz com isso um fluxo d'água que empurra os dejetos para dentro do ramal de esgoto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um vídeo bem interessante sobre a história dos banheiros, né? Para vocês terem a noção, a ideia de que hoje a coisa pode parecer simples, né? Mas foi necessário muito tempo para chegarmos a essa aplicação prática de tanto valor para a sociedade. Tomando como exemplo o manômetro de tubo em U da figura, podemos notar a existência de 3 fluidos, né? O que escoa no tubo A, e creiam, isso não é um balão volumétrico, tá? É uma seção reta de um tubo. O que se concentra entre as interfaces B e C, e o ar atmosférico, né? Que é um fluido gasoso. Logo, temos aí 3 fluidos, cada um deles com a sua respectiva massa específica. No tramo esquerdo do manômetro, a pressão no ponto A ela pode ser obtida calculando-se, primeiramente, a pressão no ponto B e subtraindo-se dela a pressão da coluna do fluido de altura H1, como está aqui nessa equação. Então, pressão em A é a pressão em B menos o peso dessa coluna de fluido de altura H1. No tramo direito, podemos obter a pressão no ponto B', somando-se a pressão atmosférica com a pressão da coluna de fluido de altura H2. Como os pontos B e B', pelo princípio de Pascal, possuem a mesma pressão, ou seja, eles pertencem ao mesmo fluido e estão na mesma altura, no mesmo nível, podemos substituir o valor da pressão B' na equação da pressão em A, para obtermos a pressão nesse ponto. Vejam que, neste caso, a gente está começando a soma de pressões pelo tramo direito e indo em direção ao ponto A que fica no tramo esquerdo. Por isso, né, que nós começamos somando as pressões, pois estamos imergindo no fluido, né, descendo, aumentando a pressão, e depois subtraímos as pressões, pois estamos emergindo no fluido, subindo, reduzindo a pressão. Se considerarmos a pressão atmosférica como sendo zero, obteremos a pressão manométrica em A. Podemos fazer o caminho contrário, começando no tramo esquerdo e indo em direção ao tramo direito? Podemos. Então o resultado vai ser exatamente o mesmo? Vai. Então a escolha do caminho dependerá dos dados dos quais dispusermos para a solução do problema. Tomando como exemplo essa figura, vamos obter a sua equação manométrica seguindo os seguintes passos. Primeiro, marcar os pontos de interesse e as interfaces. No exemplo anterior, né, o ponto de interesse era o tubo A. Era lá que eu queria achar a minha pressão. A marcação das interfaces define os pontos de mudança de fluido, né, onde os fluidos de diferentes massas específicas, diferentes viscosidades, estão se encontrando. Segundo, traçar retas paralelas e horizontais, né, que passem pelos pontos selecionados no item 1, buscando identificar os pontos de mesma pressão, ou seja, que pertencem ao mesmo fluido e estão no mesmo nível. Terceiro, enumerar todos os pontos selecionados nos itens 1 e 2, quais sejam, né, os de interesse, as interfaces entre fluidos e os pontos de mesma pressão, né, de forma a obter uma ordem crescente. Então, como foi dito anteriormente, o sentido do cálculo não interferirá no resultado final. Quarto ponto, relacionar os pontos aos pares. Então, comparando sempre um ponto com o seu antecessor, através do teorema de Stephen. Quinto passo, somar todas as equações obtidas no item 4. Então, vamos a um exemplo. Então, a primeira regra, eu vou definir quais são os meus pontos de interesse
e quais são as interfaces. Os pontos de interesse são os tubos, né? Eu quero saber, eu estou usando o manômetro, esse aqui é um manômetro diferencial, ele está calculando a diferença de pressão entre dois tubos. Eu tenho aqui o tubo A e o tubo B, e eu estou enxergando a seção reta dos mesmos. Então, essas seções retas têm os meus dois pontos de interesse, o ponto A e o ponto B. Quais são as interfaces? Eu tenho essa primeira interface e aqui a segunda interface. Beleza. Segundo passo. Nesses pontos que eu selecionei, eu vou traçar retas horizontais e paralelas, identificando os pontos que têm mesma pressão. Por exemplo, no meu ponto de interesse A, eu traço uma reta e vejo que tem um ponto aqui que tem a mesma pressão de A. No meu ponto de interesse B, se eu traçar uma reta, eu vou verificar que no manômetro há um ponto de mesma pressão que B. Se eu traço uma reta nessa interface, eu não encontro nenhum outro ponto. Então não interessa para mim. Já nessa interface, se eu traçar aqui uma reta passando por esse ponto, eu vou encontrar no outro tramo do manômetro um ponto de mesma pressão. Então ele também vai interessar para mim. Então depois de encontrar esses pontos de mesma pressão, eu vou para o passo 3, que é o quê? Eu vou enumerar, né? Então a letra A e a letra B eu não preciso numerar, elas já são atendidas por letras, né? Mas esses pontos aqui eu vou numerá-los todos. Então eu vou numerar numa sequência. Ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. E depois disso, eu vou relacionar esses pontos aos pares. Sempre um ponto com o seu antecessor. Então vamos fazer isso agora. Vamos relacionar os pontos 1 e o ponto A. A pressão em 1 é igual à pressão em A, porque eles pertencem ao mesmo fluido e estão no mesmo nível. A pressão no ponto 2 é a pressão no ponto 1 mais a coluna de fluido de altura H1, ou seja, γ1 H1. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2. Estão no mesmo fluido, mesma altura. A pressão no ponto 4 está subindo, ou seja, eu vou subtrair, é a pressão no ponto 3 menos o γ do fluido vezes a altura da coluna. A pressão no ponto 5 é a pressão no ponto 4 menos, porque está subindo, o γ do fluido vezes a altura H3. E a pressão em B é igual à pressão no ponto 5. Então, o que eu vou poder cortar aqui, né? Eu posso cortar P1 com P1, posso cortar P2 com P2, P3 com P3, P4 com P4, P5 com P5. E o que sobrou nessa soma aqui? Sobrou o PB, o PA, mais γ1H1, menos γ2H2, menos γ3H3. Bom, então finalizamos aqui o segundo módulo do nosso curso de Mecânica dos Fluidos. Então eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. No próximo módulo nós vamos tratar de flutuação, tá? Compreender o que é o empuxo e a mecânica da estabilidade dos corpos submersos. Fiquem com Deus, abraço a todos, sucesso a todos e até a próxima aula.